I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. Bom dia, dá um pulinho lá no centro. Olha que vergonha. Deixa o lixo aí acumulando, pois não cabe nem no latão. Hoje nós vamos falar sobre o salário mínimo aqui da Irlanda, se vale a pena ou não. Agora eu preciso dar um pulinho lá no centro para fazer algumas coisas e gostaria de levá-los até a cidade para ver como que estamos no nível 3 de isolamento, né? Como é que tá o comércio, essa véspera quase chegando aí no Natal, né? Então vamos dar um pulinho lá e fazer algumas imagens para vocês. Fazer algumas coisas, como passar numa loja de celular para levar um aparelho que eu não sei o que acontece e o teclado não aparece mais. E talvez eu tenha desinstalado o teclado sem querer e eu não sei como conserta isso. Preciso ir no banco também e passar numa loja baratinha aqui chamada Pennies, que é a famosa Primark aqui na Europa. Comprar umas roupinhas assim de correr, calça para correr, camisa para correr, porque agora tá ficando frio e fica difícil você correr de bermuda. E precisa, né? A gente começa a perceber que a situação tá ficando crítica quando você abaixa para amarrar o sapato e percebe que você perde a respiração, porque a barriga amassa o diafragma e você não consegue respirar. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que as informações desse vídeo elas não são oficiais, tá? Elas não estão em nenhum site do governo, nenhuma fonte oficial que eu costumo passar aqui para vocês. Essa é só a minha opinião sobre se vale a pena ou não ganhar um salário mínimo aqui na Irlanda. E claro, se você for morador, residente ou já morou aqui e quiser deixar sua opinião também nos comentários, eu adoraria saber a sua opinião também. Então, só para a gente começar a entender a matemática, quanto que é o valor, né? Quanto é um salário mínimo aqui na Irlanda? O salário mínimo aqui o pessoal calcula normalmente quando você vai procurar um emprego e eles colocam o salário, né, no anúncio do emprego. Normalmente eles calculam anualmente, né? E aí o mínimo seria 20.480 euros, essa média, 20.400 euros o salário mínimo, o que daria, que a gente está acostumado no Brasil, né? Que é calcular o salário mensalmente, né? Então mensalmente seria aí uma faixa de 1.700 euros por mês. Claro que assim, descontando os impostos, né? A mordida do leão, isso cai aí para uns 1.500, 1.480, essa média, tá? Aqui as pessoas trabalham por hora, né? Então você calcularia aí 10 euros e 10 centavos a hora mais ou menos, né? Para quem, principalmente estudantes, que trabalham 20 horas, às vezes fazem algumas horinhas quebradinhas assim, então é legal calcular por hora. E um outro ponto importante de colocar é se existe algum benefício, né? Se as empresas pagam, por exemplo, 13º, ou enfim, aqui na verdade não existe o 13º, 14º, 15º, sei lá, que alguns políticos ganham aí no Brasil, né? Aqui não tem essas coisas, porém, existem sim alguns bônus, né? Mas para profissões mais específicas, tá? Não diria que talvez o subemprego que a gente está acostumado a dizer no Brasil teria um bônus, a menos que o lugar que você trabalhe tenha alguma condição específica que
bonificaria os seus funcionários, né? Mas eu não ficaria muito decepcionado caso a profissão que você venha a exercer ganhando um salário mínimo não tenha gorjeta ou não tenha nenhum tipo de bônus, porque de fato não é tão comum assim para quem ganha um salário mínimo. Daí um ponto que eu acho importante a gente considerar, que talvez vocês devem se perguntar, ou se alguém estiver perguntando sobre isso, é se quem ganha um salário mínimo aqui na Irlanda é considerado pobre, classe social baixa, né? É claro que existem diferentes tipos de pobreza, depende de pobre do que? Pobre de dinheiro, pobre de alegria. Nesse ponto a gente não vai entrar na parte filosófica, mas vamos discutir mais a parte técnica mesmo. Pessoal, eu acho assim que depende, por exemplo, se a gente for comparar com alguns países aqui da União Europeia, quem ganha um salário mínimo, eu acho que aqui na Irlanda não deve ser considerado assim uma classe baixa. Depende, porque, por exemplo, se a gente for comparar com países como Portugal, por exemplo, onde o salário mínimo de Portugal é tão baixo que fica difícil da pessoa se manter, né? Principalmente se ela é sozinha. O custo de vida em Portugal, no quesito aluguel, subiu bastante. E por esse motivo as pessoas têm dificuldade de se manter, né? Você até consegue sobreviver, só que não sobra nada praticamente, né? A menos que você seja um casal sem filhos e divida uma casa pequena, um apartamento pequeno, bem antigo, onde o aluguel possa ser menor, né? Já aqui na Irlanda, pessoal, eu dou essas paradas porque os carros estão passando, fazendo tanto barulho que eu não sei se vocês vão ouvir. Então eu não acho que quem ganha um salário mínimo aqui na Irlanda seja considerado pobre. Talvez, um pouco, né? Mas eu não teria tanta certeza assim. Por quê? Porque o poder de compra aqui da Irlanda é muito bom, né? É claro que na União Europeia talvez vocês tenham aí, por exemplo, o Reino Unido, que já não faz mais parte da União Europeia, que talvez o poder de compra seja ainda melhor. Mas assim, é um dos países com melhor poder de compra para quem ganha um salário mínimo. E aí a gente fala assim de custo que você tem do dia a dia, como por exemplo, fazer compras no supermercado, poder comprar um eletrodoméstico sem precisar ficar parcelando, entendeu? Você ganha um salário ali, pega ali 20, 25% do seu salário e compra aquilo que você ficaria parcelando o ano todo no Brasil. Roupas, também você consegue encontrar roupas boas por um preço justo, né? E carro, né? Então transporte, as pessoas... Poxa, meu carro aqui eu paguei acho que 1.200 euros num carro que no Brasil eu não teria condições de pagar à vista, né? No caso, né? É o mesmo carro, um carro antigo, velho, mas tá pago. E as pessoas conseguem. Claro que carros mais novos, assim, zero ou seminovo, eles são mais caros, né? E aí os bancos financiam esses carros e os juros, eles são ridículos, né? Por falar em banco, nos leva ao próximo ponto que eu também acho importante comentar, que seria o financiamento de imóvel, né? Um cliente perguntou essa semana, inclusive, como que funciona o financiamento de imóvel aqui. E é muito simples, na verdade. É mais ou menos o que demanda no Brasil, só que com algumas condições mais simples, mais facilitadas, digamos assim, além dos juros, né? Então o básico é você ter um bom relacionamento com o banco, né? Não ter ficado devendo por muito tempo, enfim, você ter uma conta financeira saudável, né? Que não fique no vermelho aí todo mês, ou se possível sempre sobrar, ter alguma sobra, né, mensalmente, nem que seja pouco, assim, de 200, 300 euros por mês, mais ou menos. Isso durante alguns anos, né, uns 2 anos, vamos dizer assim, para começar. E aí você pode aplicar para um financiamento no banco e normalmente não é muito difícil de ser aprovado, principalmente se você for casado e você conseguir comprovar que você tem a sua renda e mais a renda da sua esposa, do seu marido, para somar junto, para dar mais segurança para esse banco, né? Cheguei aqui no centro. Nossa, acredita que deu calor?
Deixa eu ver quantos graus estão. 6 graus, mas não tá ventando, tá gostoso. Que bacana. Essa aqui é uma casinha que o pessoal coloca no Natal, que é para as crianças virem e colocarem a cartinha pro Papai Noel aqui. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. The sign of what my... O duro de usar máscara é que você fica lá meia hora tentando arrumar a barba, aí você põe a máscara, pronto, parece que acabou de acordar. Então, voltando ao tema aqui do nosso vídeo, será que vale a pena então ganhar um salário mínimo aqui na Irlanda? Aí a resposta é, eu acho assim, sinceramente depende, mas no geral eu acho que não vale muito a pena. Eu já vou explicar por quê. Primeiro de tudo, o aluguel. O aluguel aqui na Irlanda, ele subiu bastante nesses últimos anos, tá? Então, se você, por exemplo, estiver numa cidade pequena, numa cidade onde o custo de vida é menor, talvez um salário mínimo até dê para você se manter sozinho numa kitnet ou num apartamento de 1 ou 2 quartos, tá? Que você pagaria uma média aí de 800, 900 euros. Mas, se você, por exemplo, tá numa cidade como Galway, Cork ou Dublin, não dá para você viver sozinho num apartamento, nem que seja uma kitnet com um salário mínimo. Talvez em Galway e Cork sim, mas assim vai ficar bem apertado. Se você é um casal, muito provavelmente você consiga sim, mas tem que dar muita sorte de conseguir achar ali algo bom e num preço razoável, tá? Agora, no ponto de vista, se a gente for comparar a outros países da União Europeia, o salário mínimo, comparar o salário mínimo daqui com o do Brasil, essas coisas, nesse sentido, até que vale a pena, tá? Mas aí, por que eu acho que no geral não vale tanto a pena? Porque quem ganha o salário mínimo? Quem ganha o salário mínimo geralmente são as pessoas que trabalham em serviços que você não precisa de uma qualificação, né? E normalmente esses serviços, eles são pesados, são puxados, entendeu? Ele exige muito fisicamente das pessoas e, consequentemente, no futuro isso acaba comprometendo, né, a saúde física de qualquer trabalhador que passa aí 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, né? Sempre tem algum problema de coluna, problema de tendinite, etc, né? Vocês sabem. E aí fica a questão também, será que vale a pena, assim, será que não é mais bacana a gente tentar alguns desafios, né? Tentar se qualificar, trabalhar numa área qualquer que o salário seja melhor. Aqui os salários são muito bons, né? Se você pegar aí um salário de um engenheiro, um salário de um profissional em tecnologia, de TI, cara, o salário é muito maior, né, do que o salário mínimo. Então, depois você pode até colocar aqui nos comentários quais as profissões que vocês gostariam que eu falasse sobre salário aqui. Acho que o pessoal tem bastante curiosidade. E aí, de repente, eu posso tentar ver se eu consigo encontrar algumas pessoas para fazer entrevista, né? Pessoas que trabalham na área de vocês. Então é isso, galera. Um videozinho hoje aqui na rua para vocês. E me falem aí nos comentários se vocês acham que tudo bem esse formato. Eu acabei misturando aqui as informações com algumas atividades do dia a dia, com o intuito de mostrar um pouquinho mais para vocês aqui como que tá a cidade, agora chegando o inverno mais forte, perto do Natal. Estamos passando aqui por uma quarentena nível 3, né, onde tem várias restrições, enfim, mas para vocês matarem a curiosidade das coisas daqui. Lembrando que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da minha agenda para vocês que quiserem fazer uma mentoria comigo. Eu estou dando 50% de desconto no serviço, tá? Esse valor depois ele é descontado caso vocês queiram fechar o curso de vocês com a Enjoy, tá bem? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!